No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo venha envolver o seu ser neste exato momento para eliminar suas dúvidas, seus medos, preocupações, ansiedades e terrores que estão dentro de você. Seja livre. Seja livre do espírito do medo, do espírito da preocupação, do espírito da dúvida. Seja livre do alto da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora. Seja livre e envolvido pelo Espírito do Todo-Poderoso. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, hoje à noite nós teremos a noite do noivo. A noite do noivo. Quando as 10 virgens saíram com suas lâmpadas para encontrar com o noivo. Mas o trajeto fez com que 5 delas tivessem as suas lâmpadas apagadas, porque não havia azeite extra, não havia quantidade para que elas pudessem suprir a necessidade daquela lâmpada acesa. Então, por conta disso, elas pediram às outras 5 que emprestasse um pouco do azeite delas. Elas disseram, não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos tirar do nosso azeite e dar para vocês, porque aí vai faltar para a gente e vai faltar para vocês também. E essa é uma realidade. Essa é a realidade. A salvação eterna é pessoal, é individual. É como um bote de salva-vida. Pense comigo. Você está num barco e o barco afunda, então você tem o seu bote de salva-vida. Se você quiser pegar uma pessoa, salvar uma pessoa, você quiser pegar a pessoa nos braços para carregá-la, não vai dar, porque o bote só suporta uma única pessoa. Então, é você ou a outra pessoa. Nós podemos indicar o caminho, nós podemos pregar a palavra de Deus, nós podemos fazer todo o possível para que outras pessoas sejam salvas, mas nós não podemos emprestar a nossa salvação para ninguém. Nós não podemos dividir o nosso bote com ninguém, o bote de salva-vida. É individual. Assim também, o azeite é individual. Cada um tem que ter a sua reserva para não deixar a lâmpada se apagar. E hoje, à noite, nós estaremos tratando desse assunto. E orando, obviamente,
para que aqueles que têm a sua reserva acabando, ou para aqueles que não têm reserva, ou aqueles que, por acaso, nem a lâmpada está acesa, está no escuro. Você quer encontrar-se com o noivo. Quem sabe esta seja a sua noite? Hein? Quem sabe? Eu sei que há um movimento em São Paulo, por exemplo, greve de ônibus por algumas horas, eu não sei quanto tempo. Sei que haverá dificuldade. Porém, minha amiga, meu amigo, quem quer faz a hora. Quem quer vai atrás, corre atrás. Quem quer não vê dificuldade, vê oportunidade. Então, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, teremos a noite do noivo. E estarei pessoalmente, quer dizer, ao vivo, em videoconferência, transmitindo, passando, transferindo para as pessoas aquilo que Deus tem colocado em mim. Nós temos o maior prazer, e eu considero um privilégio, de transferir aquilo que Deus nos dá. É como o apóstolo Paulo disse para os seus discípulos: aquilo que eu recebi do Senhor é o que também vos entreguei. Então nós queremos entregar, dar para você, minha amiga, meu amigo, aquilo que nós temos recebido do Senhor. Por exemplo, se você tem o univerparacrer.com, a nossa plataforma, que inclusive nós passamos reuniões do templo ao vivo. Você pode ter acesso às reuniões do templo ao vivo, mas você tem que, obviamente, se cadastrar. E custa R$14 por mês. R$14 por mês eu nem diria que isso é um preço, é algo muito insignificante. Todos têm acesso. Todos têm acesso, todos têm condições de ter acesso. Até mesmo o desempregado tem acesso. Todos têm acesso. Porque é um valor insignificante pelo volume de conteúdo espiritual que as pessoas vão receber diariamente, ou qualquer hora do dia ou da noite. Então, o univerparacrer.com estará aberto, né, para você participar também de outros estados, aquilo que está acontecendo lá no Templo de Salomão. Mas, de qualquer forma, melhor mesmo é você estar presente. Por quê? Porque uma coisa você está em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, tudo bem, você não pode ir, tá certo. Assista, participe através do univerparacrer.com. Porém, a sua presença no local é outra coisa. É outra coisa. É como, por exemplo, você assistir uma pessoa no restaurante comendo um prato delicioso e dizer: olha, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, isso aqui está maravilhoso e tal. Aí você fica em casa: puxa, realmente é delicioso, mas você não prova. Então o que acontece? Você fica a ver navios. Então, se você quiser participar pessoalmente, é óbvio que estaremos disponíveis para passar, transferir para você aquilo que Deus nos tem dado, para que você venha experimentar a presença do noivo. Hoje à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a noite do noivo, o encontro do noivo, que é algo extremamente importante para quem realmente almeja a salvação. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou.
Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço coros celestiais. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluia ao Cordeiro. Nós voltamos para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. As trombetas estão soando, o seu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele vem me buscar. Graças a Deus, essa é a nossa esperança. Essa é a minha esperança. O meu Senhor vem nos buscar. E quando Ele nos buscar, quando Ele vier, aqueles que estiverem atentos, aqueles que estiverem com as suas lâmpadas acesas, a lâmpada acesa quer dizer o Espírito Santo vivo dentro da gente. O Espírito Santo de verdade. Sabe, qualquer chama, qualquer fogo precisa de combustível. Então, uma lâmpada acesa precisa da eletricidade para que ela possa se acender. Mas naquela altura, quando as virgens foram ao encontro do noivo, não havia eletricidade.
Então elas usavam o azeite como combustível para manter a lamparina acesa. Só que, faltando o azeite, a lamparina apaga. E uma vez apagada, como não tem luz elétrica, as estradas não têm iluminação nenhuma, tudo escuro, tudo escuro. Então, a pessoa sem a lamparina acesa, sem a luz acesa, é óbvio que ela vai tropeçar, pode cair no buraco, pode seguir um caminho diferente, um caminho estranho, enfim, ela está completamente às cegas. Ora, essa é a ideia que Jesus fala sobre o encontro do noivo, das 10 virgens com o noivo. 10 virgens. 10 virgens. Não eram pessoas incrédulas. Não eram pessoas ignorantes. Não eram pagãs. Eram 10 virgens. Virgens, na Bíblia, pessoa virgem na Bíblia significa santa, pessoa correta, pessoa limpa, pessoa justa. Essas virgens eram justas, eram corretas. Elas estavam, a priori, estavam preparadas para encontrar o noivo. Porém, faltou a reserva do azeite, quer dizer, faltou o espírito. E aí, uma vez sem o espírito, a pessoa não tem como saber o que fazer, como escolher, como optar as suas decisões. Então é importante que você que me ouve neste momento, minha amiga, meu amigo ouvinte, tenha o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele é tão radical nessa posição da necessidade de ter o Espírito Santo. Aliás, ele não, foi o próprio Espírito Santo quem deu a palavra para ele. Dizendo o seguinte, lá em Romanos 8:8, se alguém não tem o Espírito do Senhor Jesus, esse tal não é dele. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não é dele, você não é de Deus. Não tem jeito. Então, o que nós estamos trabalhando, focando, é para que as pessoas venham receber o Espírito Santo. Porque aceitar Jesus, todo mundo aceita. Quem é que não crê em Jesus? Ele não faz mal para ninguém. Todo mundo aceita. Quem, se perguntar o incrédulo, vem cá, você crê em Jesus? Eu creio. Eu creio. Todo mundo crê. A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Quer dizer, tem muitas pessoas que creem de acordo com os demônios. Creem em Jesus, mas não obedecem. Os demônios creem em Jesus, mas não obedecem, então a crença deles não vale nada. A mesma coisa é com respeito às pessoas que creem em Jesus por creem. Agora, o que faz a diferença entre a pessoa realmente ser de Deus, ser cristã, é quando ela tem a lâmpada acesa, quer dizer, o Espírito Santo está dentro dela. Aí é que faz a diferença. Por exemplo, você me ouve neste momento, você me ouve, normalmente você está me ouvindo no rádio, né? Então, você pode saber, pelas palavras que eu digo, você pode saber se eu tenho o Espírito Santo ou não. O fato de você estar me ouvindo é porque você sabe que sai algo novo da minha boca. Não é que eu seja sábio, não é que eu seja esperto, não é que eu saiba manipular bem a palavra de Deus. Não, não é isso. Mas com as palavras que nós levamos a vocês, vem o Espírito Santo. Essa é a realidade. Então, quem tem o Espírito Santo, jorra o Espírito Santo. Jorra água viva, jorra palavras vivas. Faz a diferença. Então, muitos são os que pregam a Bíblia. Muitos são os que se autodominam apóstolos, profetas, missionários, pastores, evangelistas, etc, etc, etc. Mas a diferença entre você estar imbuída de um cargo e imbuída do Espírito de Deus é completamente diferente.
Então você sabe quem tem o Espírito, quem não tem o Espírito, pelo que você bebe. Porque se você bebe água pura, cristalina, se a água que está saindo da minha boca faz bem a você, levanta o seu ser, levanta a sua moral, faz acabar com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas preocupações. Se as palavras que eu digo para você soam como bomba, como algo poderoso que elimina os seus medos, suas ansiedades, então é porque o Espírito Santo está fluindo de mim. Agora, se minhas palavras não acontece nada, você ouve e não acontece nada, é claro que então não está surtindo efeito, eu não tenho nenhum Espírito, é verdade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você acredita, se você crê nas palavras do Senhor Jesus, há necessidade de você ter o azeite de reserva. Quer dizer, você ter azeite não só para si próprio, porque uma fonte é úmida por natureza. Aquela umidade é para a própria fonte. Mas, além da umidade dela, ela jorra água para os outros. Então, quem tem o Espírito Santo tem para si e tem para os outros. Essa é a realidade. E aí é que está a diferença. Então, hoje à noite, nós estaremos focando as 10 virgens, porque dentre as 10 virgens, a metade ficou para trás. Acabou o azeite, acabou o fogo, acabou a luz, elas ficaram no escuro, o noivo veio, fechou a porta, elas quando chegaram, já estava tarde demais, não podia abrir a porta novamente. Então, amiga e amigo, ninguém quer ser pego de surpresa, é ou não é? Você não quer ser pega de surpresa, porque você crê no Senhor Jesus e você preza a sua salvação. E eu digo para você mais uma coisa, eu quero acrescentar isso para você. A mesma consideração que você tem para com a sua salvação, que é o presente de Deus, você tem para com Deus. Essa é a realidade. Se você leva a sua salvação na flauta, ou procura ser como Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, se você tenta agradar a gregos e troianos, se você quer agradar a Deus e também aos seus amigos, aí você sabe que você vai ficar para trás. Essa é a realidade. Então, quando a pessoa tem consideração para com a sua salvação, quando ela preza a sua salvação, quando ela valoriza a sua salvação, acima de tudo, é porque ela valoriza o Senhor que ela serve, o Senhor que lhe deu a salvação. Essa é a realidade. Essa é a puríssima realidade. Então, amiga e amigo ouvinte, cuide da sua salvação como a coisa mais delicada, preciosa, valiosa de todo este mundo. Porque quando você cuida da sua salvação, você está prezando aquele que lhe deu a salvação. Você está honrando aquele que é o Senhor da sua salvação, aquele que lhe salvou. Essa é a realidade. Então, nós hoje estaremos nessa grande noite, a noite do noivo. E quem quiser, seja bem-vindo em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Veja que essas pessoas, elas acreditavam em Deus, criam em Deus. Mas mesmo crendo em Deus, não tendo o Espírito Santo, elas viviam uma vida completamente oposta, do lado avesso da vida. E depois que elas receberam o Espírito Santo, veja só a diferença na vida delas. Vamos ouvir. Eu era uma pessoa vazia, uma pessoa triste. Eu não tinha felicidade. A minha felicidade, entre aspas,
Eu tentava preencher entre amigos, saindo. Então eu cheguei uma pessoa muito vazia. Eu tinha um complexo de inferioridade, começava daí. Eu era uma pessoa triste, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito impaciente. A partir do momento que eu passei a vir, eu percebi que eu fui mudando aos poucos. Cada palavra que eu via, aquilo foi me mudando. E no início, na verdade, eu não percebi de início essa mudança. Só que quando eu não ia, eu acabei sentindo falta. Eu falei, nossa, mas eu estou sentindo falta. E eu acabei percebendo que as pessoas que buscavam, os jovens, eles eram diferentes. Eles não precisavam do que eu precisava para ser feliz, aparentemente. Foi uma vida de sacrifício, de muita obediência. Não foi fácil. Não foi do dia para a noite. Foi uma questão de perseverança, de muito sacrifício. Depois que eu fiz a escolha de ter um encontro com Deus, de ter uma vida diferente. Eu queria ter uma vida de qualidade. E não só aqui fora, mas eu queria ter uma vida... Primeiro, eu queria mudar interiormente, que eu sabia que as outras coisas seriam consequências. Porque eu já ouvia isso, eu já via isso nas outras pessoas. Então, me interessava mais em ler a palavra de Deus e buscando em uma noite de busca, mesmo uma quarta-feira, eu buscando, era a coisa principal da minha vida. E foi uma noite que dentro de mim veio uma paz que eu nunca tinha sentido. Uma paz, uma alegria tão grande, é inexplicável, que a minha única vontade era sair falando desse amor para as pessoas. A primeira coisa, depois daquela noite, eu queria passar o que eu tinha recebido para as outras pessoas. Né, que era o meu encontro verdadeiro com Deus, que da mesma forma que Ele mudou a minha vida, Ele podia mudar a vida dessas pessoas também, que estavam sofrendo, que viviam da mesma forma que eu. E depois desse encontro, eu nunca mais fui a mesma pessoa. As coisas na minha vida foram fluindo aos poucos, né, com o passar do tempo, que é questão de perseverança, mas o principal é o encontro com Deus. E eu busco isso, guardar isso pro resto da minha vida. Eu era uma pessoa complexada, uma pessoa vazia. Tinha vários problemas, várias dúvidas, e eu cresci com essas dúvidas, cresci com esses complexos dentro de mim. Era uma pessoa que era muito doente, então eu não entendia que tudo aquilo que estava acontecendo ao meu redor. E eu ficava procurando, né, aonde eu enchia esse vazio, como se tivesse um buraco dentro de mim. Por mais que eu conquistasse, por mais que eu lutasse, por mais que eu tinha uma família abençoada, tive uma família, um lar, assim, que me apoiava, mas esse vazio ele persistia dentro de mim, né? Eu ouvi o pastor falar e eu passei a usar uma fé inteligente, porque ele disse assim, até hoje eu lembro que ele falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E isso me despertou dentro de mim, né? Falei, poxa, se eu buscar a Deus, as outras coisas que eu procuro, que era aqueles vazios que tinha dentro de mim, aquelas dúvidas, aqueles complexos, vida destruída, Deus ia acrescentar. Então eu passei a priorizar, em primeiro lugar, a Deus. O que me despertou até o Espírito Santo foi que eu participando das reuniões, vendo o pastor, o bispo falar a respeito da importância de ter o Espírito Santo, né? Eu passei a me interessar mais. Eu chegava nas quarta-feiras cedo na igreja, lia a Bíblia, dobrava o meu joelho, eu orava, então eu comecei a ter aquela preparação que os pastores falavam que a gente tinha que ter, né? Eu cheguei, eu dobrei meu joelho, orei e falei com Deus, falei que tinha que ser esse dia. Eu deixei tudo de lado, eu não importei com quem estava do meu lado, né? Eu comecei a buscar, eu tinha aquela sede dentro de mim. E aí Deus, ele se mostrou para mim, eu tive aquele encontro com Deus. Então aquele vazio, eu fui embora já com aquela certeza dentro de mim. Eu já não tinha mais aquele vazio, eu já não era mais uma pessoa complexada, eu já não tinha dúvidas. Então o Espírito Santo ele passou a me guiar. Então diante disso eu passei a ter uma vida mais sólida, abençoada. Então tudo aquilo que eu procuro fazer hoje, o Espírito Santo ele me guia, ele me orienta, ele me dá uma direção. Então eu passei a priorizar as quartas-feiras, aos domingos. A quarta-feira mesmo, por exemplo, eu procuro não faltar. É como se fosse uma coisa que já estivesse no meu calendário, né? Não importa trabalho, não importa nada, eu tenho que estar dentro da igreja, eu tenho que estar aqui dentro da igreja buscando.
Meu nome é Vanessa Barbosa dos Santos. Eu era uma pessoa totalmente fechada devido aos problemas que eu passei, frustrações, tímida, uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, que me sentia incapaz, inútil. Eu queria viver a minha vida, minhas coisas. Eu não tinha a consciência da minha salvação, que eu poderia perder minha salvação, para onde que poderia ir minha alma. Eu não tinha consciência disso. Mas devido a algumas circunstâncias, algumas coisas que eu passei, momentos de dificuldades, eu vi a necessidade de priorizar a Deus. Eu ouvia falar, né, do Espírito Santo e despertou esse desejo em mim de conhecer. E aí eu comecei a participar das reuniões de quarta-feira e aos domingos também. Mas a reunião de quarta-feira era falado que era a reunião dos filhos, priorizar o Espírito Santo. E eu falei, eu quero ser filho, eu quero conhecer o Senhor Jesus, que é tanto falado, eu quero conhecer o Espírito Santo, que eu ouço falar e não conheço. Eu quero ser livre, né, de todos esses complexos, essas dúvidas que eu tenho em segurança. Então, comecei a buscar. Eu lembro até numa quarta-feira que me marcou, chegou um determinado momento da reunião, foi feito um apelo através do pastor para a gente ir na frente, entregar a vida a Deus, quem queria receber o Espírito Santo. E eu despertei esse desejo. Aí eu fui até lá, me humilhei a Deus, reconheci que eu não era nada sem Ele. Comecei a buscar e dali, a partir daquele momento, nasceu uma nova Vanessa. Uma Vanessa forte, determinada. Mesmo com os problemas que a gente enfrenta hoje, todo mundo passa por problemas, mas quando nós temos o Espírito Santo, a gente vence, a gente sabe tomar as decisões certas, Ele dá sabedoria. Hoje eu tenho alegria, eu não preciso de amizades para poder ser feliz. Consigo dormir em paz, que eu não dormia. Então, tudo se transformou. Hoje eu sou uma nova pessoa e o meu prazer também é levar outras pessoas a conhecerem o Espírito Santo, que é algo maravilhoso, que ele transforma por completo a nossa vida. Pois é, e nós vamos ter agora a grande oportunidade para todas as pessoas. Quem quiser, você é católica, espírita, evangélica, qualquer que seja a sua religião, muçulmana, budista, judeu, seja lá o que for, você é um ser humano. O Espírito Santo veio para todos. Todos, todos. Todos os que têm sede. Todos os que querem. Todos os que o almejarem. O Espírito Santo é o próprio Deus em espírito, que desce sobre todos nós, que desce sobre todos os que têm sede, que querem, que realmente estão interessados. Não se você é uma pessoa aventureira, você é aquela pessoa que vou tentar. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. O jejum de Daniel, que nós vamos ter 21 dias de jejum, de abstinência de todas as informações seculares, inclusive esportes, enfim, você vai deixar tudo que não agrega na sua vida de lado nesses 21 dias. Você vai fazer, por exemplo, um jejum. Não tem um jejum de comida, um jejum em que você faz para se limpar dos tóxicos ou das toxinas do que você comeu que não prestava. Pois é, tem um jejum de Daniel que fala de 21 dias de abstinência de toda e qualquer informação deste mundo. Quer dizer, você vai se lavar, se purificar dos pensamentos que o mundo tem trazido. Então, novelas, músicas, filmes, tudo que diz respeito a esse mundo, que nada tem a ver com a fé cristã, você vai dispensar. Mesmo aqueles amigos, aquelas pessoas, até parentes, que tem aquelas conversas tipo abobrinha, né, que não acrescentam nada, vem com conversa mole, boba, que não ajuda em nada. Então, você vai dispensar esse pessoal, para que a sua cabeça, sim, a sua cabeça é a coisa mais preciosa no seu corpo, é ou não é? É o nosso disco duro, né? Aquele disco do computador, que é o mais importante, a memória do computador.
Então, a sua cabeça, o seu cérebro, é o local onde você decide as coisas. Imagine esse corpo, essa matéria, essa massa cefálica sendo conduzida, dirigida, orientada pelo Espírito de Deus, da própria sabedoria. Porque o Espírito Santo é sabedoria, é saber. Então, quando ele ocupa o nosso intelecto, quando nós permitimos que ele venha ocupar o nosso intelecto, então nós temos a sabedoria de Deus, os pensamentos de Deus. Nós falamos como Deus falaria se estivesse no nosso lugar. Então a mente de Deus vem e ocupa a nossa mente, e nós então podemos ter uma vida de qualidade e também ajudar outras pessoas que estão por aí caídas. Então o Espírito Santo é o próprio Deus dentro da sua mente. Lembra que Paulo fala que nós temos a mente de Cristo? Ele estava falando para os cristãos que eram cheios do Espírito Santo. Então, é isso que é importante. A mente de Deus em você. E aí você vai pensar como Deus pensa. Você vai agir como Deus agiria no seu lugar. E aí, é claro, você será uma pessoa diferente, uma pessoa justa, correta, íntegra. Você valorizará a palavra de honra, a palavra empenhada. Você vai valorizar a pessoa com quem você divide um leito, né? Você vai considerar a esposa, considerar o seu esposo. Você vai ver o seu marido ou a sua mulher como a pessoa divina do seu lado, como um presente de Deus para você. Então, os seus filhos, os rebentos dessa união, serão abençoados. Serão abençoados. E, quer dizer, e você passa a gerar uma geração nova, uma geração divina. Não é? Por quê? Porque você foi orientado de acordo com o Espírito de Deus. 21 dias de jejum de Daniel. 21 dias. A começar no dia 5, no primeiro domingo desse mês de junho. Durante 21 dias haverá aquela abstinência de informações seculares. Eu falei, inclusive, de novelas. Nós temos a novela dos 10 Mandamentos, segunda temporada, e essa novela ela tem uma conotação de fé, ela tem uma conotação disciplinar, ela tem uma conotação divina, porque é inspirada na Sagrada Escritura. Então, isso não vai lhe fazer mal, muito pelo contrário, vai lhe fazer bem. Então, você vai escolher o que vai receber, o que vai beber. E, por exemplo, você diz assim, bispo, mas eu queria informações, mais e mais informações das coisas de Deus. Então, nós temos agora uma plataforma, univerparacrer.com, que tem filme bíblico para criança, nós temos filmes, nós temos músicas, nós temos testemunhos, nós temos mensagem para o que você quiser, para suas necessidades diárias. Mensagens sobre prosperidade, mensagens sobre fé, mensagens sobre o Espírito Santo, mensagem sobre a família, casamento, mensagem para todas as necessidades humanas. No univerparacrer.com, as pessoas têm acesso, por exemplo, às transmissões ao vivo das reuniões lá do Templo de Salomão. Então, você tem um mundo espiritual à sua disposição para você se encher, beber da água viva do Espírito Santo. Então, isso aí está disponível para as pessoas. Você tem que fazer a inscrição, custa R$14, um significante R$14 por mês, e aí você pode compartilhar com a sua mulher, com o seu marido, enfim, você terá 21 dias para se abrigar
da chuva deste mundo, se proteger do que vem deste mundo que não presta. Você vai beber apenas do que realmente vai saciar a sua sede. Então, a partir do dia 5, jejum de Daniel, e nós estaremos orando, nós estaremos conduzindo aqui pelo rádio também essa transmissão, essa orientação sobre como receber o Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo é o tesouro escondido num campo que Jesus falou. Quando a pessoa acha, ela vende tudo que tem para adquirir aquele campo. E isso faz com que a pessoa seja feliz e tenha uma provisão própria. A felicidade dela não vai depender do marido, nem da mulher, nem dos filhos, nem dos pais, nem do patrão, nem de ninguém, nem de dinheiro, nem de nada, nem do sucesso desse mundo. A felicidade dela vai estar dentro dela. Muito legal, muito bacana. Ela tornar-se-á como uma fonte que vai gerar a água viva por toda a vida e até a eternidade. Vamos então, minha amiga, meu amigo, nos preparar para esse dia. A partir do dia 5 agora, dia 5 de junho, primeiro domingo de junho, para o jejum de 21 dias, o jejum de Daniel. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Logo mais à noite estaremos de volta juntos na noite do noivo e que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus.